Seja muito Tudo bem? bem-vindo. Tudo jóia, e você? Obrigado. Tudo Como tá jóia, aí de graças a Deus. quarentena? Fazendo o que a gente não faz normalmente, né? Exato, Luiz. O menos, quer dizer, ficando à toa é pouco, mas dá tempo para fazer muita coisa, até o que a gente não imaginava antes, né? Exato. Escrevendo, lendo, trabalhando em casa, né? Exato, é uma ótima oportunidade para você colocar os projetos. Você fala que nunca tem tempo para fazer, né? E você começar a colocar em prática e alguns hábitos também, né? Às vezes um livro que você queria ler, ou alguma disciplina que você, algum assunto que você queira aprofundar, né? Então, isso é um tempo para a gente refletir. Olha a Letícia, o pessoal da UNB. A Valéria, o pessoal, todo mundo falou que está aqui nessa live. A Marli Sonohara, né? Marli, A Marli, quanto tempo. Exato, ela me passou os artigos, a tese dela, uma fofa. Então é uma equipe. Rafael. Exato. Gente, sejam muito Rafael, bem-vindos. Eu vou pedir para vocês compartilhar, gente. Clica aqui nesse aviãozinho, ó. Chama mais colegas para participar. Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade de ter o Luiz aqui na live, não. Né, Luiz? Fico muito agradecido pelo convite para um assunto que eu gosto muito, né? Falou em espaço biológico, falou em cicatrização, alguma coisa, eu já me ligo bastante. Faz muito tempo. E há muito conceito errado, né? Muita gente ouviu dizer e vai propagando. Exato, Luiz. E assim, antes de mais nada, gente, muita gente talvez não saiba, né? Mas a minha primeira especialização foi em periodontia e eu tive a honra de ter o Naldi como meu orientador, meu mentor. E o Naldi nem sabe, mas eu carrego muitos aprendizados, né? Que eu tive com ele, né? Um deles, Luiz, acho que você nem deve lembrar, mas eu me lembro no primeiro dia de aula, que a gente ia para a clínica, você falou assim: é o seguinte, pessoal, se para o aluno que chegar antes das 8, você lembra disso, Luiz? Para o aluno que chegar antes das 8, eu fico até 2 da tarde se for preciso. Mas para o aluno que chegar depois das 8, a aula termina meio-dia. A cirurgia termina meio-dia. Então, ninguém chegava atrasado, ninguém faltava. Mas o Luiz só não falou isso, ele explicou o porquê, né? Ele falou o seguinte, porque se a gente começar a chegar atrasado, depois ele iria chegar atrasado. E aí a gente ia chegar mais atrasado ainda, daqui a pouco o curso estaria começando 9, 9h30, né? Então ele não só falou, mas deu as razões, né, Luiz? E deu o exemplo, porque eu nunca cheguei atrasado, né? Exato. Outra coisa é dar o exemplo. A gente ficava brigando para ver se chegava primeiro que o Luiz. Tinha vez que a gente conseguia, tinha vez que a gente não conseguia, porque 7h30 o Luiz já estava lá. E, assim, foram muitos aprendizados, né? Então, assim, uma das coisas que também eu trago comigo é que você não era um professor de respostas prontas. A gente perguntava, Luiz, que técnico nós vamos fazer aqui? Aí ele disse: qual a profundidade do vestíbulo? Qual é a espessura dessa mucosa? Como é que está isso daí? Então, a gente ia respondendo, no fim a gente ia a resposta. Então, ele fazia a gente raciocinar. Mas as condições clínicas são diferentes, as pessoas querem ir para um curso aprender uma técnica e achar que a técnica sai usando para todo mundo. Como assim? Né? Os diagnósticos são diferentes, as situações são diferentes, os pacientes são diferentes. Então, a individualização dos planejamentos é essencial. O que eu não concordo hoje está sendo muito usado na cirurgia do sorriso, por exemplo, é as pessoas deixarem por um técnico, alguém que faz um DSD, aplicar um planejamento que vai ser feito num paciente, vai dar certo, porque aquele é o ideal. Quem falou que aquele paciente precisa daquilo? Quem falou que a junção cimento-esmalte é a melhor referência estética? Quem falou que o paciente está querendo o quê? Eu posso mudar lábio também, por exemplo, né? Exato, eu concordo demais com você, porque eu falo assim, ainda mais agora com os guias, né, tomográficos, nada contra,
Mas a gente tem que pensar que a gente não pode terceirizar esse planejamento, né? Esse planejamento é do periodontista. O planejamento pode ser, tem que ser do periodontista, tem que ser do clínico e ver as associações, não é acreditar que vai chegar, porque às vezes chega, que dia que vai chegar o guia? Na véspera da cirurgia, no dia da cirurgia? Está marcado e tem que chegar, é igual a próstata, tem que experimentar, né? O protético não entregou ainda, então está chegando o guia, você nem checou o guia, o paciente tem pressa e vai fazer a cirurgia, segundo ele? De jeito nenhum. Exato. E assim, a gente já teve lá na UNB, na especialização, assim, os guias, um lado estava assim, o outro não encaixa. E aí? E aí, né? Se você não tem um planejamento, se você não sabe o que você vai fazer, né? Cancelar a cirurgia, fazer de qualquer jeito. E se você não está preparado, isso gera um estresse, né? E no estresse a gente pode... O paciente veio de fora e não quer perder a chance de fazer a cirurgia, você vai falar para ele que não deu certo, o guia, o que você fala? Então, exato, você precisa estar preparado com conhecimento e tudo para aplicar. O guia pode ser um auxiliar, desde que você cheque. Que pode ter vindo errado também. É o que eu acho assim, você faz o planejamento, entre em contato com a clínica radiológica, faça você o DSD, mande todas as recomendações, mesmo assim você pode correr o risco de ter errado, você vai ter que conferir isso antes. E é isso que você falou, né? Às vezes não é o limite ali, e eles vão basear pela junção cimento-esmalte, muitas vezes não é, e às vezes você quer deixar um lado um pouquinho maior do que o outro para você fazer uma correção estética, porque sorriso gengival, o objetivo principal é a estética, né, Luiz? Sim. O paciente procura pela estética. Diagnóstico. Então é isso. É o 3D, diagnóstico. Exato. E eu te chamei para falar desse assunto, porque assim, outro dia eu recebi um áudio de uma colega, disse, como que é esse negócio? Porque um fala que é 2 meses, outro fala que é 3 meses, e eu não encontro literatura sobre isso, onde que fala sobre isso? E aí eu falei, eu não sei onde que você está lendo, mas tem literatura, né? E assim, a maioria vai procurar as informações nos livros tradicionais de próstata, de dentística, onde a pessoa nem sabe e fala assim, depois de 60 dias, depois de tanto, foi feito isso, como se fosse... São as coisas que vão sendo repetidas sem serem pesquisadas. E livro aceita tudo, né? Ninguém questiona livro. Exato, e é igual a história, né, da profundidade sucular para o preparo subgengival, né, nos livros de prótese 0,5. E as pessoas querem um número, querem algo, né, assim, qual é o limite? Tipo assim, 3 meses eu vou estar seguro, não vou ter problema? Né, elas, assim, existem variáveis, né, cada pessoa... E uma das coisas que eu lembro, quando eu estava fazendo a especialização com você, quando eu fui fazer o meu TCC, eu cheguei para o Luiz, eu quero falar sobre estética. Estética periodontal e estética sobre implante. Aí o Luiz virou para mim e falou assim, então você vai falar sobre espaço biológico dos implantes. Nossa, que assunto mais chato que o Luiz foi me arrumar na vida. Poxa, tem nada a ver. E aí eu me apaixonei, né? E eu acho que é uma das coisas que eu vejo que às vezes as pessoas fazem cursos rápidos de cirurgia, mas perdem a oportunidade de entender a biologia, porque não é só cortar. Você tem que entender como cortar, até as variáveis que vão influenciar. Então, isso é um diferencial, eu acho, na vida de quem vai trabalhar na parte de periodontia e de implante também, não é mesmo, Luiz? Tudo são, não tem fórmula mágica, não. Por exemplo, a minha cirurgia é mais traumática do que a sua, então a minha vai demorar mais tempo. Eu errei o retalho, vai demorar. Eu tenho padrões gengivais diferentes, eu tenho idades diferentes, eu tenho paciente fumante, eu tenho paciente não fumante, eu tenho necessidades de reabilitação diferentes. Aquele caso que eu vou ter que levar subgengival e preparar dente, tem uns que eu não vou preparar dente. Então, quanto tempo? A formação do sulco é diferente da interproximal da vestibular. Eu vou levar vou fazer prótese ou não? Né? Vai ser uma reabilitação? As implicações são várias. Exato, e quando você não respeita, né, você tem como consequência a inflamação, né? E total. Você, né, e pior, quem paga?
Bom, o paciente aceitou pagar, tudo bem. Ele vai aceitar ter os dentes maiores, aí você é obrigado, porque o dente vai ter que reoperar o paciente, onde ele vai ter dentes maiores, e para não ficar dentes gigantes, você vai ser obrigado a cortar incisal. Aí você começa a perder referência, guia anterior, ou fazer outras coisas em prioridade da estética, como a gente encontra tantos casos onde as pessoas priorizam a estética e a função fica de fora. Então eu tenho a quantidade. O aumento de coroa pode ser feito por incisal e por gengival. E tem que ser calculado o quanto que vai ser por incisal para eu poder dar as referências funcionais e o quanto vai ser por gengival. Você calculou, operou e depois vai ter que tirar 1, 2 milímetros a mais da cirurgia porque está inflamado. E vai operar só a região inflamada, que às vezes pode ser que não invadiu em tudo. E aí vai deixar a desarmonia entre os picos gengivais. Vai trocar tudo de novo. Quem é que paga o tempo que se o paciente aceitar a pagar? As pessoas hoje em dia estão valorizando muito tempo. Sim, né, a questão não só do custo mesmo em si, né, que gera, mas é um outro tempo que ela vai ter que esperar. Se não esperou o tempo suficiente, dessa vez vai ter que esperar. É aquela história, né? Um apressado come cru, né? Então... Com certeza. Mas você falando das referências, isso é interessante, porque às vezes, se o paciente tem uma sobremordida, se você montar em articulador, você pode reduzir essa incisal e corrigir mais o sorriso do paciente. Então, você está resolvendo o problema estético, que é priorizado por ela, que é o sorriso gengival, e não vai comprometer a função, muito pelo contrário, você já não vai ter tanto a sobremordida. Mas isso é um assunto complexo, que envolve estudo de montagem de articulador, estudo de oclusão. Mas uma primeira coisa, né, Luiz? Saber onde você vai colocar a tua borda incisal, né? Com certeza. Agora, quando você recebe um paciente que foi feito por um colega e invadiu, você fala assim, não, foi invadido, tem que reoperar, fazer, ele até foi procurar um outro profissional para resolver. Muitas vezes ele volta no meio, ou o profissional da próstata fica falando assim, tem que melhorar a higiene, e o processo inflamatório vem da invasão do espaço biológico, das instâncias supracristais, aí entrou dentro do suco demais. A primeira pergunta é, em situações convencionais, quanto que você entra no suco? Porque tem gente que, mesmo que não seja operado, ele começa a ter gengiva inflamada. E o interessante hoje em dia com o planejamento estético é o seguinte, ninguém mais quer fazer orto. Eu vou preparar o dente e corrijo na prótese. Só que a raiz não está na posição correta. Quando você corrige com a prótese, gera sobrecontorno. Então começa a mudar mais ainda. O dente não está na posição ideal. Com sobrecontorno tem um processo inflamatório. Uma das coisas que eu percebo, às vezes o dente está palatinizado, e aí o reabilitador, eu tô até com caso assim, ele quer trazer, né, compensar volume com a prótese, e isso gera um sobrecontorno e uma inflamação. Então, isso são coisas que a gente precisa avaliar, né? Ou vai para orto, eu vou fazer uma compensação com o enxerto conjuntivo também, enfim, né? Tem situações clínicas que não deveria operar sem uma ortodontia. Então, essa avaliação de várias coisas, não é só da cirurgia, de ter alguma coisa pronta, é muito importante. Então, eu preciso entender de fazer meus próprios planejamentos, esperar o tempo de cicatrização de cada paciente, entender os pacientes que vão para a fase de reabilitação e os que não vão. Se eu vou operar um paciente que não vai ser reabilitado, que eu acredito que sejam muito, eu não gosto de induzir o paciente a faceta, a isso, aquilo. Quando alguém quer faceta, eu vou falar assim, você sabia que você vai trocar ela um dia? Como assim? As pessoas acham que os tratamentos reabilitadores são eternos e nunca falaram nada para ela. Então ela vai ter que trocar de vez em quando. Então eu tenho que ter qual é o tipo de cirurgia, qual é o tipo de reabilitação. Hoje a gente faz muito menos as reabilitações de boca toda, que implica em coroas. As facetas tomaram muito mais, cresceram muito mais hoje em dia, né? Mas as facetas exigem situações diferentes para você poder realizar. E saber se vai ou não, a proporção dos dentes tem que ser mudada, então exige reabilitação. Pronto.
Ao fazer a reabilitação, o que eu vou fazer? O que eu vou procurar fazer? A cirurgia tem que estar direcionada para isso e entender onde é que mais tempo demora para fazer a formação do sulco. Por que o implante espera, às vezes assim, até 6 meses, deixa o espaço para a papila que ela pode formar. Vai, pera um pouquinho, se no implante espera, às vezes até 6 meses pode formar, será que no dente ela não vai continuar migrando com o tempo? Então, aí eu preparei meio milímetro dentro do sulco. Quem disse que meio milímetro é para todo mundo? Eu tenho que ter o padrão de gengiva. Ao poder, se tiver ruim, eu teria que ter trocado. Ao entrar meio milímetro, eu posso estar inflamando? Ou então eu posso ter entrado meio milímetro e o processo de cicatrização acabou resultando num crescimento maior e o que era meio virou 1,5. Como é que eu faço? E tem a questão do fenótipo também, né? Fenótipo fino. E se você vai colocar um preparo subgengival, às vezes você também invade não só em altura, mas em espessura também, né? Com certeza, altura e espessura. Eu tenho as dimensões do sulco que não são iguais para todo mundo, né? Sim. Eu tenho uma... Deixa eu fazer uma consideração aqui, né? Deixa eu só tentar aqui uma imagem que represente aqui alguma coisa interessante aqui. Vamos ver se eu consigo direcionar para isso aqui. Olha, por exemplo, nos diferentes dentes aqui, como eu tenho num trabalho do Aurora aqui, como a profundidade é diferente do espaço biológico em cima da crista nos diferentes dentes. Né? Eu tenho aqui os incisivos, uma menor, às vezes tem situações de incisivos pequenino, gengiva muito fina, periodontas, o espaço biológico em regiões de molares, ele tende a ser maior do que o espaço biológico nos dentes anteriores. Então, qual é a região que foi feito isso? Eu vou ter que esperar um tempo de cicatrização maior ou não? Onde eu suturei o retalho? Exato. Até o trabalho da Marli, ela conclui, tem vários outros também, outros que eu tenho os resumos aqui de literatura. Eu gosto de fazer resumo dos artigos em português e deixar aqui para olhar, né? Eles falam, se você coloca, né, a sutura ali mais coronal da crista óssea, vai cicatrizar mais rápido. Se você coloca muito próximo, ele vai demorar um pouquinho mais a cicatrizar. Porém, quando você coloca na altura, tende a ter uma diminuição da altura vertical. Quando você coloca apical, você tem um crescimento vertical coronal. Alguns artigos colocam isso. Você pode formar gengiva, a sua intenção pode ser ganhar gengiva na sutura, né? Ganhar gengiva na sutura. Isso aí é bem interessante. Tem uma situação aqui que eu tive um dia, que eu quero mostrar aqui, por exemplo. Nesse sorriso gengival aqui, dessa paciente aqui, por exemplo, que tinha um sorriso muito gengival. Espera um pouquinho. Se eu fizer um famoso colar, que é uma gengivectomia interna contornando os dentes, como é que vai ficar isso aqui? Quer dizer, eu tenho que preservar a gengiva. Se eu tenho que pegar, então, fazer uma incisão intrasucular, mas eu quero aumentar o tamanho do dente, então eu sou obrigado a fazer o quê? Fazer uma sutura apical da gengiva. Exato. Então, toda a gengiva foi suturada em direção apical, e eu quero ganhar a gengiva, então eu suturo em nível ósseo, então eu vou demorar mais tempo para cicatrizar. Mas se eu tiver que reabilitar, então, uma condição que eu estou ganhando gengiva, eu tenho que esperar mais tempo? Sim. O que as pessoas fazem normalmente? Quanto tempo? Pega a ficha do paciente. Tal. Foi operado. Ainda mais quando põe um acelerador que chama assim, estou precisando de dinheiro. Quem é que eu vou chamar? Então, tá bom. Quando ele olha, assim, nossa, que lindo. Então eu posso preparar. Né? Exato. Se você pode preparar... E uma das coisas que você sempre falou, que eu lembro, né, também, o paciente está com provisório bonito, não solta, ele não vai te pressionar, né, Luiz? Sim. Sim. Muito, muito bacana. Então, isso aqui, ó, que eu te falei, eu peguei desse artigo aqui, ó, de 2010, que é um artigo da JADO, na American Dental Association.
E ele fala disso, né? De você, da posição, se você colocar apical, você vai ganhar mais tecido no sentido coronal. E ele fala aqui que, né, na conclusão do artigo, que você deveria esperar 3 meses, né? E que de 3 a 6 meses você já não tinha uma mudança tão Uma mudança maior. Né? Uma mudança maior. E aí? Artigos que falam 4 meses, só que todos eles são unânimes em dizer que se for a área estética, você tinha que esperar 6 meses, quiçá 1 ano. Pontoneiro tem trabalho sobre isso, tem o Lanin que fala cicatrização lenta. Exato, eu estava lendo exatamente, exato. Então, existem padrões diferentes de cicatrização. Mas como é que é meu paciente? Como é que funciona o meu paciente? A gente vai com o tempo, fato. A primeira pergunta que eu vou responder do tempo, quando eu tenho um paciente assim, quem é o profissional que eu estou lidando? Tem pacientes que eu não posso liberar, eu tenho mais cautela com alguns profissionais do que com outros, porque o cara é ousado. Se você falar assim, olha, nessa fase, você prepara, você não prepara, você só estende o provisório, ele não resiste, ele vai lá e mete a broca, e aí não tem jeito. Então, você pôs a broca, é irreversível. Né? E onde que mais tempo demora para formar? Interproximal. Né? Então, interproximal vai formar mais lentamente. Se ele quiser... Nessa fase, ainda mais se você quis ganhar gengiva, você jogou tudo em direção apical. No preparo, você levou para a papila, estruturou para apical e vai demorar mais tempo. E aí ele prepara um pouquinho e vira bastante, vira processo inflamatório. Fora que, como não tem papila, ele vai querer fechar os espaços interproximais, porque o paciente questiona, e com isso vai espremer esse espaço e vai gerar processo inflamatório também. Exato, e inclusive o estudo da Marli, né, Sonara, ela fala justamente da papila, né, de como você tem que proceder, seu provisório, para não comprimir, para preservar esse espaço, para formar a papila. E no estudo dela, ela fala que você vai ter uma estabilização com 1 ano, assim, que às vezes você pode ter algumas dobras da gengiva e que com o crescimento coronal depois de 1 ano, que é a maturação, né, você vai ter um crescimento coronal que essa dobra vai desaparecer, né? Que seria no caso de uma maturação. Sim. E a outra coisa que eu não vi em estudo ainda, tem de certa forma dentro da periodontia, tem alguns... a corrente escandinava defende higienização, hoje está mais provado que uma faixa de gengiva é necessária, mas por muito tempo na periodontia teve essa situação, o implante nem precisava de tecido queratinizado, hoje a gente sabe que precisa de tecido queratinizado. Existia a corrente dos retalhos divididos e dos retalhos totais. Qual que cicatriza mais rápido? Retalho total, né? Retalho total, mas... E aí? E qual que você usou? Será que faz essa pergunta? Você precisou usar um dividido ou um total associado por uma razão qualquer? Foi anotado isso? Como é que você faz esse controle para saber se já tem um tecido cicatrizado? É muito, muito discutível isso, né? É diferente em situações de aumento de coroa, a gente tem que deixar muito claro, o aumento de coroa convencional, o que eu preciso? É só para devolver o espaço biológico. Você vai lá devolver o espaço biológico, quanto tempo depois eu posso fazer a coroa finalizar? Você definiu a margem, você não tem que repreparar. Bom, a hora que puder, toca, porque é só um procedimento restaurador que você deixou a situação em condição de restaurar. É diferente de você esperar a cicatrização e preparar lá dentro. Então, a primeira coisa, diferença maior nos casos, é assim, e aí, eu vou preparar ou não? Ou eu vou só para devolver, porque devolver o espaço biológico, até uma restauração, apesar de eu ser um pouco contra, porque às vezes depende, às vezes na clínica a gente é obrigado a fazer, já que está aberto, você faz alguma coisa para poder ser restaurado. Funciona, mas você não vai ter que repreparar lá dentro. Se você tiver que levar o preparo subgengival depois, aí é o tempo de cicatrização, tem que ser diferente.
Exato. A Ingrid está perguntando, cárie subgengival faz retalho ou aumento de coroa em região de pré? Eu não entendi a pergunta, né? Porque no caso aí, se tem cárie subgengival, você vai ter que abrir retalho. Se tiver uma distância, se for só uma cárie que você... Porque, por exemplo, o espaço biológico também é outra coisa que depende muito de cada paciente. Tem situações de espaço biológico de 5, de 6, normal e sem inflamação. Então aí significa que você está chegando perto do osso, então vai reabsorver osso? Nunca. Daria para restaurar tranquilamente. Porque as pessoas acreditando que o espaço biológico é 3 e ponto final, que pelo trabalho do Gargil deu 2,75, então se você tiver 1 milímetro dentro do sulco, você está entrando dentro do epitélio juncional, isso vai gerar uma reabsorção óssea, então você tem que operar. Opa, peraí, tem situações que eu estou longe do osso, não vai remodelar nada. Então muitos casos eu já operei, que eu não operaria hoje. Exato. Porque está longe. Eu não posso interpretar como uma situação engessada, tanto nas indicações de cirurgia, como nos processos de cicatrização. Por isso que, se eu deixei o nível ósseo em tal lugar e minha gengiva ficou 3 milímetros acima, quer dizer que está formado tudo, então já posso mexer? Quem disse que ali o espaço biológico vai ser aquele? Ele vai ter que cicatrizar. A minha sutura ficou firme. A minha sutura ficou solta. Muda. Movimento. E uma das coisas que a literatura fala, que quando você tem um fenótipo espesso, há uma tendência de uma migração a crescimento. Quando você tem o fenótipo fino, tende a ter uma recessão. E você tem que acompanhar isso. Isso é de fundamental importância, principalmente em áreas estéticas. Quem é que determina o fenótipo da gengiva? É o osso e a gengiva, não é só a gengiva. Aí você faz uma cirurgia sem retalho, onde você tirou 1 milímetro de osso 2 e você gerou um osso mais espesso. Quer dizer então que se eu tirei 1 milímetro 2 de osso, o dente vai crescer 1 a 2? Não, porque eu deixei um osso mais espesso e por ter uma mudança no padrão ósseo, por ter esse biotipo mais espesso, ele vai crescer mais. Já mudou tudo. E se for fino, o contrário. Porque as pessoas. Porque às vezes a pessoa acha que por ser sem retalho, a cicatrização é mais rápida, então eu posso preparar mais cedo. Não é assim. Como que a gente sabe, né? Essa situação aqui que eu vou mostrar aqui vai gerar essa discussão aqui, Dirce. Não sei se você. Acho que a ilustração vai ajudar bastante. Uma fratura de um caso feito há muitos anos atrás. Eu estava em Bauru na pós-graduação na época ainda. Aqui. Fraturou, foi feita uma cirurgia na época aqui, retalho e recuperação do espaço biológico. Tá. Olha essas imagens diferentes aqui. A primeira fase ali tem 30 dias a foto superior. A segunda tinha uns 45 dias. A outra, 60 dias. A outra, 5, 6 meses depois. Olha a diferença, a distância da gengiva até a restauração aqui e no outro ali, para vocês verem a diferença que eu tenho, tentando fazer aqui né? Olha lá. Olha a quantidade de cemento exposta numa imagem com 60 dias e na outra com vários meses. Quer dizer, então, se eu tivesse preparado esse dente, a gengiva está bonita? Está linda. Se você olhar ela sem avaliar, a outra está linda. Aí você levou o seu preparo, fez sua coroa, fez tudo, ao nível gengival levemente dentro. Então, o que era meio virou 2. Pode levar a um processo inflamatório. Com certeza. Exato. A Daniela Gris está pedindo para ocultar os comentários. Dani, eu gosto de deixar, porque às vezes vai tendo perguntas, dúvidas, e o objetivo que eu queria era acompanhar as dúvidas e a gente ir respondendo. Mas vocês podem baixar aqui e vocês diminuem, minimizam os comentários para vocês, se estiver incomodando. Então eu tenho que esperar o tempo certo, né? E qual é esse tempo? Qual que é a sugestão? Eu tenho a minha filosofia que eu adoto, e eu até não sei se é minha, a gente acaba ouvindo às vezes dos outros,
e achando que é da gente, ou há quanto tempo, as coisas ficam até meio perdidas, né? Fato. Uma sonda, a sondagem. O que acontece com a gengiva? Pouca cicatrização. A sonda mal entra. Exato. Se você sondar essa parte onde eu tenho uma parte de cimento exposta ali, minha sonda mal vai entrar ali. Então, o que vai acontecer? Se eu sondar depois de um certo tempo, eu tenho que ter um acompanhamento dessa sondagem e ver quando o suco está estável. Para poder liberar. E se for reabilitação em vários lugares, é o lugar mais lento que vai determinar isso. Porque o cara sonda um dente só e pronto. Não, eu tenho que ter uma avaliação geral. Exato. Então, ausência. Então, vamos lá, gente, fazendo um resumo aqui. Que o objetivo é como eu sei que eu posso preparar, né, levar esse preparo gengival. Primeiro, vamos começar. O Luiz até falou um pouquinho. Você fez a cirurgia, eu preciso reembasar, porque está longe demais, expôs ali a união da coroa, o dente escuro, enfim. O paciente está reclamando. Exato. Com 4 a 5 semanas você pode, mas ficando supra. Você não vai fazer levar esse preparo sub. Eu poderia levar se eu não tiver preparo, em qualquer momento eu posso botar uma resina com adesivo ali e colocar, eu chamo de tapiol. Gostei. Faz um tapiol ali, você coloca, dá uma melhorada, você não precisa de uma adesão tão demorada, mesmo que seja em raiz, não tem... É uma adesão por algum tempo, só para dar uma melhorada na estética. Sim, pronto. Exato. Segundo ponto, qual é o passo a passo para eles saberem que já podem preparar? Porque assim, gente, o que acontece? O espaço biológico, ele sofre, tem as variáveis, né? Do fenótipo, da idade, da posição do dente, da localização do dente. Isso na literatura, desde Gargiulo, Vassek, Smith, enfim, né? Todos, né? Tem concordância que o espaço para inserção epitelial supracristal ele é variável. Você achou o trabalho do Smith? Eu tenho o trabalho do Smith desde a época do nosso trabalho. A gente tem um artigo. É que pouquíssimas pessoas leram o trabalho. É isso que é interessante. Então, uma revista muito boa, mas de coisa básica, mas muito pouca gente teve acesso a ela. Nem procura, né? No Journal of Periodontal Research. Exato. Então, é um trabalho rico. Então, a gente começa a entender essas variáveis. E quando a gente, isso que eu falo muito para os meus alunos e para quem faz curso comigo, é você entender essas variáveis e utilizar ela para o seu favor. Não é, Luiz? Você saber e aí você vai utilizando na sua técnica cirúrgica e você avaliar. Isso serve para você avaliar o seu tempo de cicatrização, que varia de pessoa para pessoa também. Tem pessoas que têm a gente observa um padrão de cicatrização mais rápido, depende da saúde dela, se ela é um diabetes controlado ou não, se ela é fumante ou não, se ela, até o grau de higiene oral, isso influencia, né? Ô Marília, você tem esse artigo disponíveis para vocês na plataforma, mas eu coloco lá depois para vocês bem certinho. Então, o passo a passo, né, Luiz? Vamos lá, porque eu me perdi aqui nas conversas. Então, ele vai... onde que ele tem que sondar a primeira vez? Primeiro, a gente sabe que tem que ter ausência de sangramento à sondagem, né? Tem uma sonda padrão. Ajuda? Tem que ter uma sonda padronizada. O que não pode acontecer é eu sondar hoje com uma sonda Nilmar, amanhã com uma Rufrid, depois com uma do Flex. Eu tive sondas diferentes. Eu tenho que ter. A nossa padronização de sonda no Brasil é muito ruim. Mesmo algumas marcas, se eu tiver um jogo de sonda, a gente que lida com graduação, tem gente que traz sonda que em suco não entra, de tão grossa que é. Impressionante. É verdade. Que é para ter 0,4 a ponta, tem seguramente 0,6, 0,7, porque ela não entra. Não entra. Você deve pegar isso também. E aí, como Exato. É que faz? Tem que ter uma outra sonda. Sonda padronizada. Será que a minha força é padrão? O meu ângulo?
Então eu tenho que ter uma padronização da situação de sondagem, porque o sulco estável, ele para de migrar em direção coronal. Então eu vou fazendo esse acompanhamento do paciente. Não posso, como as variáveis são várias, como o paciente é diferente, como a região é distinta, eu posso ter diferenciação, eu posso ter feito um retalho com sutura, pode ter ficado mais preto e tudo, eu não posso interpretar. Então eu vou fazer uma sondagem delicada, eu vou anotar, e quando tiver uma situação estável do sulco, eu posso ver se eu já posso fazer meu trabalho finalizar. Agora, qual é o tempo mínimo para começar a sondar? Não adianta você correr com pressa e já começar a sondar, porque até você aumenta a ansiedade do paciente também. Isso é interessante, porque você vai em médico, quem já teve uma fratura sabe disso. Assim, fraturou, ele pega, você está crente que ele vai te liberar, vai tirar o gesso, vai tirar... Ele olha assim para assim, é melhor esperar um pouco mais. Ninguém fala que o tempo é tanto, ele vai te reavaliar. Primeira coisa, você tem que trazer o seu paciente até o consultório para reavaliar. E se ele falar que ele precisa reabilitar porque isso, aquilo, você explica para ele, e se ele quiser, você fala assim, então você assina aqui um termo de você se responsabilizando por tudo, com as consequências possíveis que pode ter. Ele toma um susto, normalmente ele recua. Exato. Normalmente ele Luiz, eu brinco, né, que o paciente, a mulher grávida, por exemplo, ela nunca chega para o médico e fala assim, doutor, eu quero tirar meu filho em outubro porque em novembro eu vou ter um casamento para ir, eu vou ter uma festa e não sei o quê. Não tem, porque tem um tempo biológico para o neném nascer, né? Então tem um tempo biológico para a gente poder também trabalhar. A gente trabalha com biologia. E quando fala que é 40 semanas, em média também, eu posso ter um pouco menos, eu posso ter um pouco mais. Não é que uma vez que estabeleceu o tempo, vai com deu aquela hora, vai entrar em trabalho de... Nunca. Mesma coisa. Então, variáveis várias. A pressão controlada, né, a gente está falando da Florida Probe, é muito legal. É que você faria... Se você mudar as referências, você não consegue usar e não está na realidade de todo mundo. Então, se eu puder ter uma sonda controlada, pelo menos eu vejo as pessoas querendo comprar instrumental sofisticado para algumas coisas de periodontia, onde é desnecessário. Mas uma sonda importada vale a pena, por exemplo, porque ele é padronizado. Sim. Agora, tem artigos que falam assim, você teve uma profundidade, uns falam de meio ou e-mail e outros falam de 1 ou 1,5. Se você teve uma profundidade circular, uma estabilidade ali de 1 ou 1,5, você já pode preparar. O que você acha disso, Luiz? Não, de maneira alguma. Primeiro, o que vai depender demais é assim, que eu diria, o trabalho de escultura óssea gengival dos profissionais difere. Né? Especialmente para aquelas pessoas que fazem sem retalho ou não levantam muito retalho, a chance de você deixar um osso mais espesso é considerável. Porque, vou usar um retalho dividido porque aí eu vou deixar um periósteo, você não tem acesso ao osso, você não trabalha direito, então eu posso levantar um retalho total, e se eu perceber que eu tenho que fazer uma osteoplastia, eu levanto bem mais, e depois, se eu precisar suturar por apical, eu ainda tenho onde ancorar essa sutura aí em periósteo, caso precise, mesmo sem levantar retalho. Então, como eu tenho padrões diferentes, como é que eu posso considerar que o e-mail é meu padrão? 2? Eu não sei. E o padrão do paciente de espessura de gengiva e de osso é diferente também? Exato. Então, não dá para levar em consideração isso, não. E uma das coisas de não abrir retalho também é que você não... Às vezes o osso é fino na vestibular, mas nas papilas ali o osso é espesso. E muitas vezes você pode ter uma recidiva parcial. Essa avaliação, e tem outra. Normalmente, coroa estético, quem tem que ficar bonito é o dente. E a gengiva não pode competir com o dente. Não adianta ficar do tamanho certo na vestibular e a papila ficar gorda. Mata Isso foi uma das coisas que sempre me incomodava em congresso, quando eu via essas cirurgias flapless. As papilas gordas ali na interproximal, né? Porque isso é padrão. Se você não trabalha a interproximal, você não acomoda o volume direito da papila ali.
como acontece com quem morre de medo de levantar uma papila, onde deixa a papila, incisa e depois quer fazer uma cirurgia com microsutura lá. Se você não levanta, claro que eu tenho que ter as condições ósseas, um osso fino, eu tenho um receio a cristal óssea fina. E às vezes a gente até sugere uma ortodontia previamente para dar um espaço melhor, porque pode ser crítico. Mas onde eu tenho cristal óssea boa, eu não vou ter problema, até porque eu não levantei o retalho lingual em cirurgia estética. Né? Sim. Ela vai formar. Vai formar. Tem, né? Isso a gente é uma das coisas diferentes também, até na cicatrização da cirurgia de sorriso, que a gente só abre o retalho vestibular, do aumento de coroa aqui tradicional, que a gente abre o retalho vestibular e palatino, e trabalha osso interproximal. A gente trabalha só espessura interproximal, a gente não vai ali e reduz, a não ser que tenha um outro objetivo, né? Sim. Nós estamos falando de cirurgia do sorriso. Quando nós temos a cirurgia com aumento de coroa convencional, também tem que esperar um tempo certo, segue as regras, por vestibular, por interproximal, e até a papila nos posteriores, ela é mais baixa. E não é tão estética. Se você puder preservar e não apertar ali, é melhor. Se você gerar uma compressão, não deixar um espaço para a papila, pode ser crítico. Né? Pode ser bastante crítico. E Luiz, no caso do enxerto, por exemplo, o dente está escurecido e você quer aumentar ali com o enxerto conjuntivo, o tempo de cicatrização você avalia da mesma forma? Da mesma forma. Então eu aumento a espessura. O que está sujeito se você fez um enxerto, por exemplo, se um central precisar fazer um enxerto de conjuntivo por uma discromia, uma alteração de cor, eu normalmente faço para pelo menos os dois centrais. Por qual razão? Porque se eu mudando o fenótipo gengival de um central, eu posso ter uma alteração, porque eu aumentei a espessura da gengiva. Isso pode provocar uma migração coronal maior dessa gengiva. Então a minha sugestão mas o outro não precisa. Faça também, que você vai ter biologias semelhantes nas duas situações. Mas deixa eu te perguntar, se o dente que foi escuro, ele foi um pouquinho para a palatina, você também faria? Porque eu já peguei um caso que era assim, e para mim foi interessante, porque eu compensei, eu fiz só em um. Aí muda, aí vem a diferença isso é uma confusão muito grande hoje, porque, por exemplo, nós temos as situações que as pessoas fogem da ortodontia e falam assim, vamos fazer com faceta que fica certo, tudo fácil. Então eu faço o meu aumento de coroa, onde eu quero... quem vai nivelar as facetas, ele nivela as incisais todas, mas os dentes estavam desalinhados. Um dente mais para vestibular vai ter um fenótipo diferente de um dente mais palatinizado. E você tem que regularizar o osso para ficar igual. Quer dizer que o dente mais lingualizado vai ter uma tendência maior de crescimento? Então, é uma dificuldade bem maior fazer quando você quer nivelar os dentes nessa situação, porque as raízes estão desniveladas. Então, muda tudo. Então, talvez eu possa compensar, se eu puder ter estrutura de dente, o desgaste que você puder fazer na raiz com o aumento da espessura. Você compensa uma coisa com a outra. Exato. Concordo com você. E você entender isso porque, assim, até na incisão, né, é diferente o quanto você vai tirar. Se o dente está vestibularizado, você vai ter que tirar um pouquinho menor, porque as distâncias biológicas são menores ali. Então, por isso que é importantíssimo entender as dimensões para você fazer o procedimento cirúrgico. Para você saber que técnica você vai utilizar, como você vai utilizar. E também a questão da sutura, né, Luiz, que você bem colocou aí. Tudo. Então, olha que interessante a sutura, né? Porque às vezes um dente fica maior que o outro. E a primeira pergunta quando um aluno fala que, olha, um dente ficou maior que o outro, o que eu fiz de errado? Você tem que ter, depois de pronto, você vai ter que falar o que o cara fez de errado. O que a gente fazia antes, lá para trás? Eu estava mostrando um caso de slide, né? E eu via, durante a cirurgia, mostrando o caso, que eu tinha ficado um central maior que o outro, por exemplo. Só que
ao avaliar as imagens, eu percebia que no momento da cirurgia eu tinha deixado um central um pouquinho diferente do outro. Um pouquinho mais espesso, um pouquinho maior, porque quando começa a sangrar, você perde a visualização. E de certa forma você dá uma olhada e não vê direito e não consegue e acha que está bom. Então, quantas vezes acontece de eu fazer uma escultura óssea, fazer uma foto final e perceber na foto que não está bom ainda, eu vou ter que mexer um pouquinho mais. Então, hoje a máquina fotográfica, ela começa a mostrar um problema que pode ter sido durante a osteotomia. Às vezes a pessoa deixou uma sutura frouxa. Você chega para checar um aluno, você mexe a gengiva, está solta. Aparentemente não é aquela olhada que você falou assim, você sabe que eu quero ver pegando, igual criança, né? Eu sei. Eu sento para ver. Eu tenho que perceber, porque dá uma olhada assim, não, tá bom, tá frouxo. Se ele deixou de um lado uma sutura mais presa e o outro lado frouxo, o deslize coronal do retalho, não, mesmo sem alterar a espessura, eu não posso cobrir, é menos previsível que o enxerto conjuntivo. Mas uma sutura mais presa de um lado e do outro, eu posso determinar recobrimentos diferentes. E migrações coronais diferentes também. Então, como diz o Luiz, quando a gente fazia a cirurgia, Luiz, vem ver, ele tá ótimo, mas como os detalhes é que faz a diferença, vamos, né, aqui corrigir, fazer esse acabamento aqui no término. A gente só enxerga aquilo que conhece e tem que fazer. Isso é treinamento, é repetição, né? Exercício diagnóstico. Uma coisa que muda também muito, a pessoa que está acostumada com um padrão de exigência de paciente muito baixo. Eu costumo falar, isso é interessante, que a gente forma todo mundo junto. Todo mundo tem uma formação. Com o passar do tempo, você vai receber paciente de quem no começo? Você vai receber paciente de um recém-formado, de um colega, de um amigo. Então, as pessoas estão praticamente, se você supõe que eles são profissionais semelhantes no início de carreira, eles estão nivelados. Daqui a pouquinho um começa a fazer isso aqui. Ele começa a enxergar, enxerga o outro diferente. Então, é comum com o tempo a gente começar a trocar de profissionais ou ser trocado. Aí cabe a você avaliar se você está trocando de profissionais para melhorar o nível dos profissionais e com isso você vai ganhar mais, porque os pacientes exigentes, mas com melhor condição socioeconômica vão te procurar mais, você vai poder ter um retorno financeiro melhor, ou você vai ser trocado. Porque tem gente que acha que a cirurgia é tudo igual, faz mais ou menos a cirurgia. Você recebe o paciente uma vez de um colega, dois, ele é exigente, e ele não vai mais te indicar o paciente, vai para outro. Exato. Isso é interessante que a gente ganhou com as cirurgias estéticas. O periodontista era, no passado, refém do protesista e do clínico, só paciente indicado. Com o implante e com a periodontia estética, que às vezes você faz uma cirurgia e foi bem reabilitado. Quem é que fez a sua cirurgia? Você começa a ser a referência e até podendo indicar quem possa fazer uma reabilitação quando necessário. Aí vem, quem é que está sendo trocado? Quem é que está trocando profissional? Aí vai uma avaliação de cada um. Eu tenho um amigo que ele fala assim, olha, ele fala porque ele é reabilitador, né? Ele fala assim, seu ex-odontista não está sabendo fazer os preparos de pino, chama ele para um café, conversa com ele, explica. Então é a mesma coisa, né? Se você tem parceiros que não tá tem o mesmo nível de conhecimento, chama para um café, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Né, e alinhar. Eu lembro que na especialização, uma das coisas que você falava, a Altamira também falou, agrega quando você começa a explicar, quando você começa a mostrar, e isso foi um diferencial na minha vida, porque eu trabalhei em clínicas para outras pessoas, e eu salvei muita gente de processo, porque assim, às vezes indicava cirurgia, eu falei assim, mas aqui o problema não é esse, essa raiz é curta, esse pino vai soltar, não é aumento de coroa, vou fazer aumento de coroa, o paciente vai gastar e vai ter problema, isso aqui não é indicação. E quando a gente é íntegro também, né, com os nossos... É melhor extrair, né? Nossa, como você é radical. Aí eu falo assim, não, estou sendo conservador, que a função do periodontista é preservar osso. Então, em situações que é um aumento de coroa funcional,
Se eu tiver dúvida e eu quero manter a raiz, porque já é prótese, eu extruo o dente, faço a extrusão. Luiz, falta 7 minutos, Luiz. 7? Agora vem a pergunta assim, quantos ortodontistas no curso tiveram uma formação que incluiu a extrusão de uma raiz? Pouquíssimos. Então eles vão ter que também, eles estão aprendendo também se não tiver uma certa experiência. Exato. E, gente, só para arrematar uma pergunta também, assim, se você vai fazer, vamos supor que você vai fazer só uma gengivoplastia no tecido, você não vai fazer nem osteotomia e tal. Os artigos, né, Lindy tem, fala que com 4 a 5 semanas, apesar que com 14 dias você vai achar que tá lindo, maravilhoso, mas o tempo para esse tipo é de 4 a 5 semanas. Eu não sei se o Luiz tem algo mais recente para acrescentar de artigos, alguma coisa. O problema é que com a cirurgia de gengivoplastia, que é mexer, você tem que saber qual é o seu objetivo, né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui uma situação que eu quero fazer, era uma colega, e eu estou aqui querendo só um recontorno dos 2 incisivos centrais. Se eu não faço retalho, e eu faço um recontorno, que é chamado nossa gengivoplastia, ficou um dente maior. Se eu cheguei perto do osso, o que vai acontecer? Então eu tenho que ter a certeza que o osso é fino, eu tenho que ter a certeza que eu tenho um espaço bom para que a gengiva não migre. É outra história. Porque tem gente que quer deixar um dente bonito e não faz esse cálculo. Né? Então eu tenho que saber se o tamanho desse dente aí está longe do osso, era só uma espessura gengival, eu tenho um resultado mais estável. Se ele for longe, muito perto, ele vai voltar a crescer. Eu tenho aqui a diferença aqui. Será que eu cheguei com o corte da gengiva perto do osso? Se eu cheguei perto do osso, como é que é esse osso? Também. E a questão da interproximal, né? Eu falo assim, cirurgia sem retalho, eu faço, assim, casos muito restritos e, assim, um dente, um detalhe. Eu falo que a cirurgia do detalhe é um detalhe. É do retoque, né? É a cirurgia do retoque. Porque você pode fazer um pequeno retoque num ponto, isso é muito mais. Mas se você tiver que fazer uma situação maior, ela melhora e aos olhos de algum fica muito bom. Agora, refine o seu olhar que você começa a enxergar algumas coisas, né? As pessoas são muito vaidosas, o sorriso final ele é escolhido, o ângulo ele é escolhido. Se eu fotografar qualquer cirurgia de sorriso com 45, 60 dias até 60, 45 dias está linda qualquer uma, porque a papila não engordou ainda. Não formou papila, eu quero ver com 6 meses como é que vai estar, porque a conformação óssea que não foi tão bem mexida, ela vai ser determinada a papila toda com 6 meses, não é com 45 dias, 60. Pode até estar formada com 60, mas ela pode continuar migrando. Antes, depois. Aí eu escolhi essa foto aqui, aí eu costumo falar assim, existe o dolo, existe, né, onde a pessoa tem intenção de esconder alguma coisa, e o erro é que a pessoa não sabia. Então, aquela pergunta que foi feita assim, em quanto tempo, vou falar o protocolo, senão a gente acaba encerrando aqui. Eu costumo sondar com 60 dias e anotar, especialmente as interproximais que demoram mais tempo. E sondar com 90 dias e comparar. Não adianta assim, deu quase 2, eu ponho 2. Deu 2,5, eu ponho 2. Eu tenho que ser muito claro no que eu vou anotar. Porque se de uma sondagem para outra eu tiver uma mudança, eu não posso assegurar que ela parou de migrar. Se com 90 dias coincidir, eu posso continuar. Se eu tiver dúvidas, eu aguardo 1 mês ou até mais. E dessa maneira... Mas tem um fator também interessante, disse. Nas interproximais... Gente, se a gente cair, só um pouquinho. Se a gente cair, a gente volta, né, Luiz? Só para encerrar, porque isso é importante. Tá. Se eu tiver nas interproximais, demora mais tempo para formar a papila. É que uma área levemente a mais da interproximal, eu também vou estar longe do osso. Então, pode ser que clinicamente, mesmo estando além do 1,5 mm, isso não tenha um reflexo clínico, mas eu não posso garantir. Mas avaliando com 60 e com 90,
E se eu tiver dúvida, vou passar para 120. Normalmente a gente resolve a grande maioria dos casos, né? Dê alta com sondagem, acompanhe a cicatrização e não faça isso simplesmente pela ficha do paciente, pela data da cirurgia. E o paciente gosta de ser cuidado, né? Quando você explica, quando você coloca o protocolo, o porquê, ele entende. Uma das coisas que eu fui aprender a fazer reabilitação prótese é por isso, porque às vezes eu conversava com o paciente, aí ia pro protesista, doutora, mas ele falou que com 2 meses já tá bom, então aí você tem que conversar de novo, explicar de novo, enfim, né? É meio complicado. Mas assim, Luiz, quero te agradecer, é sempre um prazer, né, ter você, ouvir você é sempre um prazer. O Luiz é meu prazer mentor é até meu. hoje. De vez em quando eu ainda troco figurinhas, né, Luiz? Acho muito Sim. bom ouvir as opiniões do Luiz. Deixa eu só ver aqui. Discípulo do Dr. Deoclésio, do Dr. Aguinaldo na área. Tá vendo? Nem Marcos Medeiros, né? Deoclésio, saudades dele, Eloir, né, na época de pós-graduação. Que é uma outra coisa, né? A pós-graduação antes era clínica. A gente tinha 4, 5 clínicas por semana. Hoje, as pós-graduações, às vezes, por como a necessidade de produzir, nós temos cientistas que às vezes não têm uma afinidade clínica muito boa. Com certeza. Exato. Gente, obrigado pessoal da UNB, a Daniela, a Valéria, o pessoal que está aí. Aos colegas, compartilhe essa live, porque isso esse protocolo, eu nunca vi alguém falar de forma tão didática, eu aprendi isso com o Luiz, quando eu terminei minha especialização em 2005, e eu trago para a minha vida, e eu sou muito feliz com os resultados, e tudo que é bom, eu acho que a gente tem que compartilhar, eu acho que esse é o objetivo, né? De nós, colegas, eu não falei que professores, né? Porque somos colegas e queremos o melhor para o nosso paciente. Repetir cirurgia é muito ruim para todo mundo, é ruim para a gente, é ruim para os pacientes, e a gente não quer isso. Então, o que a gente puder compartilhar e ajudar, e se vocês foram beneficiados aqui com esse conteúdo, então, por justiça, né? É o pagamento da live vocês compartilharem com outras pessoas.